segundos. Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 17 de janeiro de 2022. E vamos ao destaque do dia: levar assessoria e oportunidades de negócios a produtores rurais. Circuito Agro vai percorrer 60 mil quilômetros por todo o país. Jéssica Gonçalves. Nos quase 600 municípios visitados, serão montadas feiras agropecuárias e vai ser oferecida capacitação a quase 500 mil produtores rurais, principalmente os pequenos. E você também vai ouvir na Voz do Brasil. Pagamento de mais uma parcela do Auxílio Brasil começa amanhã. E com novidade, Luana Karen. Com a inclusão de mais de 3 milhões de famílias, está zerada a fila de 2021 de interessados em receber o Auxílio Brasil. Bater de porta em porta para saber quantos somos, como vivemos e coletar diversas informações. Vamos falar sobre o censo que vai ser realizado este ano em uma entrevista ao vivo com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Bron. E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br. Quantos somos? Quantos são jovens ou idosos? Em que condições vivemos? E é para responder estas e muitas outras perguntas que este ano o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai bater de porta em porta em todo o país para realizar o censo demográfico. E para falar sobre como vai ser este censo e a importância dele, nós vamos conversar ao vivo com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Boa noite, presidente. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Um prazer estar aqui. Presidente, qual a importância do censo para a definição de políticas públicas no país? Olha, o censo é a única investigação domiciliar, né, que vai casa a casa, que cobre todos os municípios do país. E no caso da população, que cobre todos os domicílios de todos os domicílios, de todos os municípios. Então, o censo é uma oportunidade única, e geralmente ele ocorre decenalmente, porque ele dá esse retrato estrutural que muda pouco de um ano para outro, mas que é uma âncora para o planejamento. Ele coleta informações sobre idade, sexo, obviamente, mas também coleta informações sobre nível de instrução, religião, tipo de união, fecundidade, que é o número de filhos que a mulher tem, enfim, uma série de indicadores que não estão em todas as pesquisas e, quando estão, não cobrem todos os municípios, né? Também renda, né, que dá base para o PIB, enfim, é uma pesquisa socioeconômica completa. Agora, presidente, o processo seletivo para recenseadores está aberto até o final desse mês de janeiro. São quantas vagas e quais são os salários? Olha, o processo está aberto até 21 de janeiro, então essa é a última semana, que no Brasil é aquela coisa de imposto de renda, todo mundo deixa para o final, né? Então a gente tem um volume de inscrições já muito grande, mas queremos mais ainda, estamos fazendo essa corrida final. São 266 mil vagas, das quais 183 mil são para recenseadores. A vaga do recenseador, inclusive, como ela exige fundamental completo, ela cobre um público maior, né? Então, assim, a gente gostaria de ter muitos candidatos nos 5.570 municípios que a gente tem no Brasil. E essa remuneração do recenseador ela é muito variável. Tem uma tabela de simulação num site do IBGE que chama censo2022.ibge.gov.br,
que aí a pessoa sabe em que região, em que município que ela está aplicando e qual o número de horas que ela trabalhará, e aí ela vai saber quanto vai ganhar. Então, essa é variável, né? Já a gente tem também o agente censitário supervisor, que são 18 mil vagas. Ele vai supervisionar o trabalho do recenseador, ele ou ela, né? E é uma exigência de nível médio completo, e a remuneração é de R$ 1.700 por mês. E tem 5.450 vagas, quase que o mesmo número de municípios, para o agente censitário municipal, que vai ser o coordenador geral da operação no município. Também é uma vaga temporária, claro que tem o quadro permanente do IBGE, dando cobertura, também exige nível médio completo, e a remuneração é de R$ 2.100. Agora, presidente, o contrato do recenseador será de quanto tempo e quais são os direitos garantidos? Olha, o contrato do recenseador, ele é de 3 meses, a expectativa é 3 meses, quer dizer, o censo provavelmente vai começar, certamente vai começar no dia 1º de agosto, então é agosto, setembro e outubro. Alguns casos pode ser renovado por mais um mês, mas o esperado é 3 meses, e ele dá direito a férias e 13º proporcional também. Então, o presidente do IBGE realizou testes para o censo em diversos municípios no ano passado. O que é que foi possível analisar com esses testes? Olha, foi uma experiência única. Normalmente, a gente tem os que a gente chama de censo experimental, e nós fizemos o censo experimental em Poços de Caldas, Minas Gerais, né, que era uma cidade média, em 2019, na expectativa do censo em 2020. Com o adiamento, por causa da pandemia, 2 anos seguidos, 2020 e 2021, nós retomamos e aproveitamos Paquetá, que é dentro do município do Rio de Janeiro, e fizemos, iniciando na Semana da Pátria, um teste em Paquetá, que foi tão bem sucedido, que Paquetá tinha um grau de imunização maior da população, então permitiu a gente fazer em setembro sem botar em risco. E a experiência foi tão bem sucedida que nós resolvemos estender esse teste para todos os estados, todas as unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, e fizemos esse teste em novembro, e foi super bem sucedido, porque nós pudemos testar os equipamentos, o sistema de coleta, se o questionário estava funcionando bem, a abordagem ao informante, o protocolo de segurança. Foi um teste completo, uma mini simulação, coisa que a gente fazia antes só numa cidade, aí nós agora fizemos no Brasil inteiro. Agora, presidente, falando em protocolos de segurança, a gente ainda está no meio de uma pandemia. Quais são as medidas adotadas pelo IBGE para a segurança dos recenseadores e também dos entrevistados? E como é que vai ser feito esse contato na entrevista presencial? Pois é, aí existe todo um treinamento, um manual de abordagem visando a segurança do entrevistado e do próprio recenseador. E também um investimento muito grande nos equipamentos de proteção individual, né? Então já foram compradas máscaras, porque inclusive em 2021 tinha um debate grande, porque a pandemia estava muito forte e letal, né? E havia uma corrente, eu mesmo defendia isso, que se fosse por isso, a gente deveria fazer, né? Por outras razões não foi feito, mas eu, como gestor, sempre dizia assim, eu confio nos protocolos de segurança do IBGE, mesmo naquele auge de uma pandemia mais letal. Agora, depois dos testes e depois da comparação com vários países do mundo, a gente percebe que nós estamos com um protocolo que dá muita segurança e muita tranquilidade. Agora, presidente, tem também a questão da segurança, né? Como é que estarão identificados os recenseadores? Eles vão usar algum tipo de roupa específica? Como é que a pessoa vai identificar o recenseador? Um pouco a caráter só com o colete, né? Mas o colete traz um crachá, eu estou aqui com um crachá meu, tenho o meu CIGEP, quer dizer, tem toda a identificação, tem o número de identificação de cada recenseador. Ele vai ter também uma bolsa, um boné, né, que eu não estou totalmente a caráter, estou só parcialmente,
Para quem está nos ouvindo no rádio, presidente, é bom a gente esclarecer, né? O senhor está com colete escrito IBGE do lado esquerdo, do lado direito tem um visorzinho com um crachá. Com um crachá, e atrás tem o IBGE e tem um QR Code que a pessoa pode identificar. Além disso, ela pode pegar o número de matrícula e conferir a foto do crachá. Então, a ideia é dar ao recenseado, ao entrevistado, o maior grau de segurança, não só com relação à pandemia, mas com relação a possíveis golpes, etc. Era isso que eu queria ver com o senhor. O senhor falou desse QR Code aí no seu colete, no crachá. Se a pessoa que está numa casa e ainda assim não se sentir segura, ela tem como verificar a identidade do recenseador por meio desse QR Code? Tem como verificar e ela tem o número da matrícula e a foto. E ela tem como ir ao site do IBGE e fazer a conferência se é a própria pessoa que está lá. E sempre tem a opção de pedir para voltar depois também, né? É claro que o recenseador, o interesse, como ele ganha por produção, o interesse é rodar as casas o mais rápido possível, mas para a gente, a segurança do entrevistado é o mais importante. Agora, presidente, caso o morador não queira de jeito nenhum participar do censo de forma presencial, como é que ele pode fazer? Ele responde pela internet, por telefone? Como é que se dá esse processo? Ele tem que avisar o IBGE, o recenseador? Como é que acontece? Nós desenvolvemos, por causa da pandemia, e acabou indo além da pandemia, resolvendo esse problema de recusa que às vezes ocorre, pelas mais variadas razões, privacidade, insegurança, né? Nós desenvolvemos um modelo chamado que é um modelo misto de coleta. Então, o principal para a gente é o cara a cara, é o presencial. Mas, de todo jeito, o recenseador baterá todos os domicílios, porque o censo, a gente fala censo populacional, censo demográfico, mas, na realidade, ele é um censo domiciliar. A unidade que a gente conta principal é o domicílio. Depois você conta as pessoas dentro do domicílio e as características das pessoas dentro do domicílio. Então, uma vez a gente coletado o domicílio, registrado o domicílio, a gente dá a opção da internet, dá um código de barra para acessar a internet e fazer o auto-preenchimento do questionário, ou um agendamento para uma entrevista telefônica. A pandemia serviu para que o IBGE desenvolvesse uma habilidade muito boa para entrevista domiciliar telefônica. Antigamente, a gente usava telefone mais para entrevista com empresas, não com famílias. E agora, eu posso dizer com segurança que nós somos experts na entrevista domiciliar por telefone e é de boa qualidade. Então, tem essas duas opções. É claro que a gente ainda tem a preferência pelo face a face. O brasileiro gosta dessa conversa, né? Mas a gente tem as opções. Presidente, sobre o questionário do censo em si, são quantas perguntas, tempo médio de pesquisa, existem questionários diferentes? Exato, essa é uma pergunta excelente, porque muitas vezes as pessoas fazem, o censo não passou na minha casa. Primeiro é o seguinte, existe um questionário que é básico, que esse questionário vai em todas as casas. Ele é um questionário que a gente pretende ir aproximadamente, que é a estimativa que a gente tem, de 78 milhões de domicílios. Né? Agora, a pessoa que responde, né, ele não conversa com todo mundo da casa. O entrevistado responde por todos os membros do domicílio. Então, é muito comum, às vezes, uma autoridade falar, não fui entrevistada, aí foi a esposa ou o filho mais jovem que deu a entrevista. E para esse universo, 78 milhões, a gente tem 26 perguntas. E demora muito pouco, de 5 a 6 minutos para fazer. Teve muita polêmica quando entrei, questionário, etc. E é isso, é curto e grosso, porque nesse primeiro o que a gente quer medir é o número de pessoas que existem no Brasil, o sexo e a idade das pessoas. Isso é considerado questionário básico. Aí, para uma amostra, que são mais ou menos 11% dos 78 milhões, dá mais ou menos 8 milhões e meio dos domicílios, a gente aplica o questionário longo. Esse questionário longo tem 77 perguntas, ele dura em média 17 minutos.
E aí é nesse que nós vamos perguntar renda, trabalho, todas essas características que costumam estar nas pesquisas domiciliares, como a PNAD contínua. Então, são esses dois. Agora, o básico, que são 26, as 26 estão contidas na 77, é o que vai ser aplicado em todos os domicílios. Esse é rapidinho, e é esse que vai dar o número da população brasileira para cada município, a sua estrutura etária, quem é idoso, quem não é. 17 minutos também não é muito longo, né, presidente? Não é muito longo, não. Agora, presidente, locais mais distantes e remotos, eles também entram nessa pesquisa do censo? O IBGE vai ter algum tipo de apoio para deslocamento dos recenseadores? Como é que vai ser? Olha, o IBGE tem que ir em todos os domicílios, não importa aonde. Né? Então, nós vamos bater em todos os domicílios e se tiver, por exemplo, por causa de chuva, a temporada de chuva está variando muito. Em agosto, se a gente fizesse em junho, teria mais. Agora, em agosto, terá menos, mas também terá. O IBGE tem toda uma logística, inclusive de equipamentos especiais para levar o recenseador lá. E tem os territórios indígenas, os territórios quilombolas, são todas estratégias específicas que a gente faz, porque nós temos que cobrir todos os domicílios, não pode ficar ninguém para trás. Agora, para a gente finalizar, presidente, a gente queria saber que quem tenha qualquer dúvida sobre o censo, quais os canais podem obter informações e também que o senhor repetisse o site para os recenseados que tenham interesse, né? Uma pessoa que tem interesse em ser recenseadora. Quais são os canais para informações e para inscrições? Para a inscrição que se encerra agora no dia 21, na sexta-feira, o site essencial chama conhecimento.fgv.br/concursos/IBGE PSS 21. Porque a Fundação Getúlio Vargas é que vai conduzir a aplicação das provas e da seleção dos futuros recenseadores temporários. Então, esse é fundamental. Esse é o site para inscrever. Eu até, assim, né, a Voz Brasil tem uma audiência muito grande, então é importante, por exemplo, meu município não tem emprego. Não, tem. O censo vai em todos os municípios. Por favor, você está ouvindo a Voz Brasil, vai lá. E para o pessoal da capital, muitas vezes fala, isso daí não vai me dar, né? Eu quero uma coisa melhor. Eu que sou presidente do IBGE, fui professor, eu testemunho. A melhor coisa para iniciar a carreira, mesmo para quem vai ser um profissional de uma área específica, a primeira linha do currículo é falar assim: eu fui recenseador. É uma experiência de civismo, é uma experiência de organização e método que dificilmente você vai ter depois, além de conhecer o Brasil. Então, isso é fundamental. E aí o site do IBGE é censo22.ibge.gov.br. Contamos com todos lá. Muito obrigado. Conversamos com o presidente do IBGE, Eduardo Rios Neto. Presidente, obrigado pela entrevista à Voz do Brasil. E eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Amanhã começam os pagamentos de mais uma parcela do Auxílio Brasil. E com novidades. A fila de espera para entrar no programa foi zerada e 3 milhões de novas famílias foram incluídas. Agora, cerca de 17 milhões e 500 mil famílias vão receber o benefício. Este é o maior número de beneficiários dos programas de transferência de renda do governo da história. O valor mínimo do benefício é de R$ 400 por família. Vão ser mais de 7 bilhões de reais circulando na economia. Com a inclusão de